Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai bater um papo sobre algumas interjeições que é, fazem os mecanismos de associações, né? Principalmente associações celulares de misturas, o que a gente chama de processos de turbilhações, né? Ou seja, turbilhações são misturas que buscam dentro dos ambientes de organização fazerem acoplações, né? Você mistura tanto que você cria um gradiente de intimidade muito grande, que fica parecendo que uma é a outra, né? O espelhar, ele fica sendo diminuto. É como se a gente dividisse a geometria espacial que diz contraste entre um e o outro, e aí a gente meio que tivesse a interseção. E aí isso é a partir das misturas, né? E essas misturas, dependendo do processo de velocidade que a gente faz com elas, ou seja, rotações por pressão, a gente consegue cada vez mais divisões dentro desses ritmos de pressão. E aí a gente impressa aquilo que a gente chama de desequação química, reação química de transformação. Então a transformação, ela pega dois componentes, dois contrastes, e mistura o máximo possível para tornar um. E aí a gente tem a tal da meiose, a tal da mitose e a tal de você, né? E você é uma mistura do seu pai e de sua mãe dentro dessas divisões. E aí a gente vai conversar e vai bater um papo sobre isso, para mostrar para você o como é forte a natureza desespelhando essas divisões de misturas, né? Você já viu falar daquela centrífuga? É como se fosse uma centrífuga, mas uma centrífuga em um ambiente muito menor, né? Com potencial muito maior. Então, quando a ponta é mais fina, ela tende a entrar muito mais do que uma ponta grossa, né? Então, quando a gente tem uma superfície grossa, é diferente de uma superfície fina. Então, quanto menor é o agente a ser misturado, mais chances há de ocorrer o processo que a gente chama de transformação, né? E ao tempo todo a gente está transformando a partir dessas misturas com o meio. Porém, essas transformações, elas são numa escala de ritmo muito menor do que a transformação das matérias que a gente faz a utilização dos reagentes, por exemplo, o fogo, e os estados da matéria também. Então, toda essa distribulação, ela distende sobre os turbilhões de pressões que a matéria sofre,
as divisões que vão desintegrar em busca de um rearranjo harmônico dessa pressão. Então você oferece uma constante de pressão. E aí nessa constante de pressão, você busca, dentro dessa constante de pressão, um rearranjo harmônico que diz identificar os componentes sofridos pela essa dispressão, ou seja, essas divisões de pressão, um rearranjo que se cada vez se integre mais, né? Então, quanto mais partículas divididas, mais vai ter a sensação dentro da harmonia de que aquilo coexiste, que as duas substâncias dentro do invólucro subsistem, né? E aí essa subsistência com a geometria espacial cada vez menorzinha, vai gerar uma nova composição, uma nova estruturação com uma identidade nova, não só em cor, não só em aparência, em estrutura, mas também por conta dos algoritmos, das desexpressões que elas desimportaram no rearranjo orgânico. Logo, a gente tem aí a base das desespecializações celulares. Então, de uma célula sobre uma dispersão de divisão e o suportamento dessa dispersão, a gente tem divisões cada vez mais criando padrões novos, né, de seres vivos novos. Então, é observado que existe uma exponencial que emprega a semelhança em todos os seres vivos a partir da simetria dos disturbilhamentos nas células, principalmente em escala de transformações sexuais, né, ou de gametas. Isso é muito interessante porque dentro dessa mistura a gente acaba criando a colisão dos átomos e sofrendo rearranjos nucleares que fazem com que sobre trejeito harmônicos se cresça e se desenvolva naquele pulso, né? No pulso de fixação dessas divisões. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro a gente vai observar um pouco da natureza. Então, bom, a natureza e os seus locais de sobrevivência, de dispersão, que diz misturar gametas e vários outros tipos de gametas para poder expressar os gradientes de ondas, né, que se estacionam entre as espécies, os riscos que elas descomprimentarem para poder se sentirem relaxadas, se sentirem capacitadas para poderem sobreviver. Então a busca de sobrevivência está contra os turbilhamentos, né, que dizem nos arriscar em harmonia, ou seja, em ambiente. E aí
a gente vai buscando colheres para interceder, interpolarizar esse tornado, essa mistura constante, porque nós estamos constantemente nos misturando ao ambiente. Logo, todo o ambiente nos arrisca no contorno harmônico que esse ambiente diz limitar a gente, para poder a gente descumprimentar conforme as nossas harmonias de solo, ou seja, o nosso equilíbrio em contato com a natureza, a nossa sustentação. E nessa estrutura de nos conhecer e nos adaptar a todo esse espetáculo de riscos que fazem misturas constantes, nós vamos buscando colheres para ver por fora desse tornado que envolve a gente. Esse tornado é a eletrosfera, do núcleo das nossas atenções. E tem como acelerar e tem como diminuir essa eletrosfera. Depende do ambiente e do que você, da sua capacidade de se controlar no suporte desse ambiente, que diz em você um risco a partir do que você representa esse ambiente. A mistura, um interjeitor desse ambiente. E aí nessa mistura vamos tentando descolherizar, ou seja, você já viu, mexeu muito o suco, e aí nessa de mexer o suco, você pegou a colher e fez uma força contra o tornado, né? A mistura, o tornado, e aí você viu que você conseguia controlar o padrão do tornado dentro dessa mistura, dentro desse bolo. Bom, e aí esses somos nós, essa é a natureza e esses são os animais que buscam interceptar a natureza, buscando seus focos. E os seus focos não são autônomos, né? Eles são ambientomos, né? Porque o ambiente ele interpola e intercepta muito mais a atenção das espécies que a gente imagina, pois a gente descobre isso para poder não ver isso na sua entidade natural. Os animais não. Os animais desanimarem-se dessa desobediência, dos seus ambientes, das contrações que os seus ambientes lhes expulsam, né, desmisturam. Interjeições acontecem, né? Até mesmo porque o ambiente avisa a partir dos contatos das espécies no solo e suas passagens, as diferenciações de pressões. E tudo isso é ingrediente para essas espécies se aflorescerem e se descobrirem como amigas ou como servidoras, né, da vontade de ser, para poder sempre ser e dividir, sendo essa obediência. Bonito, né? Mas é tão natural que às vezes a gente diz acreditar perder a beleza para poder olhar para nós, seres humanos, que desembelezamos a natureza para poder buscar cada vez mais o controle dela. Porém, a gente nunca
consegue. Tudo que a gente consegue é uma ilusão de controle por instantes de aplicar dentro de ambientes de ecossistemas fechados, pressões, buscando essas misturas, essas divisões de dois componentes em sentenciação de união. Vou mostrar para vocês então um vídeo e vocês vão ter ideia do que eu estou falando. Isso é cozinha. Mas essa cozinha, cada ovo desse representa uma célula. E olha bem vocês. Cada ocupação de espaço dentro de um ovo, ele sofre um padrão lógico, harmônico, onde a gema ela despressiona a clara, fazendo com que exista um espaçamento entre eles adequado, porém eles ainda estão juntos. E todo esse conjunto de ovos representa um órgão, né? Por quê? Cada ovo representa uma célula desse órgão. Entendem? É isso que eu quero mostrar para vocês. Como é formado o seu órgão? A partir desse controle celular. A gente tem o plasma e as células. E dentro das células a gente tem um núcleo de expressação dessa célula. O núcleo, ele desconverte-se entre as interações da natureza para poder sobreviver se desexpressando. E isso mostra o retrato da clara, que é o plasma, que é o ambiente extracelular. E olha só, não há mistura, né? Elas ficam em acordo tecidual. Existe um tecido, né? E como a gente revela esse tecido dessa clara e dessa gema? Bom, a gente desmistura ele conforme o tempo, dentro de batedeiras, dentro de ferramentas, para poder vejam vocês, isso aqui é um órgão dentro de você. Porém, os seus órgãos, eles têm esses ovos bem pequenininhos que representam os espermatozoides do seu pai florescendo sua mãe, dentro de sua mãe. Porém, né, a embriogênese. Porém, existem as especializações das difratações. Porque eles esticaram, né? E a esticação fez os dividir. E olha só. E aí essas divisões especializam as células, pois elas são obrigadas a se importarem em uma nova associação de interjeição. Então veja vocês, então existem células com mais capacidade para poder terem ambientes mais aquáticos e células com mais especialidade para ficarem juntos, né? Então a gente tem o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, a gente tem o tecido neuronal e o tecido cartilaginoso, e o tecido ósseo, e o tecido sanguíneo. E todos esses tecidos, eles têm particularidades como essas aqui, como as que os ovos nos mostram nesse retrato.
E vejam vocês, se você bate as células ou se você bate a clara, você tem produtos de tesselação, né? Você muda a expressão delas. E aí a mudança de expressão dessas misturas em uniformidades, né? Ou seja, em tabuleiros, ou seja, dentro do padrão da natureza, dentro da sua mãe, dentro de um ovo, ele chega a se formar. E essa formação, ela faz tecidos, né? Dentro da temperatura, ela se une e se expressa, né? Expressa musculatura, ela expressa osso, expressa sangue. E tudo isso tem suas dimensões. Por que eu mostrei isso? Quero mostrar isso aqui também. Esse eu acho que... para mostrar isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma receita onde dentro da receita a gente tem os ingredientes e as mecânicas que interceptam esses ambientes. Logo a gente tem esse tipo de informação. Esse tipo de informação se desenvolve ao ambiente e diferente, né? Tem um sabor diferente. É complemento diferente do ambiente. E aqui tem a foto do... Essa aqui é a foto do tecido, né? Bom, agora a gente vai ver aqui a célula em si. A célula, ela são ovócitos com especializações diferentes. Ovócitos que precisam, a partir das batidas que eles levam, olha, né, dependendo da forma como você abre o ovo e divide esse ovo ele ganha especializações por conta do seu do ambiente citossóilico, né, do ambiente intracelular. Uma vez que esse ambiente sobre essas batidas ele vai precisar sobreviver, nem que ele precise fazer doações de organelas ou diminuir ou mudar os padrões de organelas. A mudança desses padrões de organelas vai conforme o núcleo manda, para poder se estabelecer expressando conformação harmônica. Então a célula, ela é uma harmônica. Ela é um pavimento harmônico que consegue ser vivo para servir. E ela sente. Tanto sente que se você bater muito em uma célula, ela vai buscar o máximo possível para sofrer adaptações celulares e para te entregar um produto seu produto de sobrevivência. E aí até mesmo ela vai se multiplicar, porém a multiplicação dela vai ser conforme o padrão do seu corpo, né? Que o seu corpo agride a célula. E se você oferecer ambientes estáveis para a célula, ela vai se multiplicar e ela vai se multiplicar até os seus limites de estabilidade. Depois as multiplicações das células, elas vão ser drenadas do seu corpo e o seu corpo vai expulsá-las, né? De várias formas possíveis, né? Na urina, nas fezes,
nos nos espermas, na boca, no suor, entendeu? Então é assim que é a química e a combustão. Só que essas combustões elas acontecem por desassociações de densidade e ritmo, né? Dessas densidades. Então a gente tem o que a gente chama de destilações. Então, dependendo dos destinos das ações que sofrem desadequações celulares, ou seja, metabolismos, esses metabolismos eles vão, né, dependendo da onde que eles caírem, eles vão ser excretados do corpo, para que o corpo continue no seu padrão natural. E isso é citologia, né? Quando você aplica na célula uma força muito grande, você rompe a célula e você obriga a célula a morrer ou a expressar esse mau humor por conta dessa pressão. E quando você acerta uma célula, você não acerta só uma célula, você acerta um agrupamento de células. E aí esse agrupamento de células, ele tenta ser contido a partir das coagulações que as células em volta os fazem, né? Isso é trama de tecido, trama tecidual. Vejam vocês, se você consome algo e deixa a célula consumida aqui assim, ó, você tipo assim, isso aqui é um tecido do seu corpo, e aí nesse tecido você estressa, você bate aqui, o tecido ele vai sofrer e as células também, né? Elas vão sofrer o choque, a queda. E aí ela vai expressar no seu corpo, né? O seu corpo ele vai sentir essa turbilhação. Então aqui a gente tem o tornado. E imagine que você está o tempo todo assim. Só que esse tempo todo que você está assim é de forma eletromagnética, né? É de forma é sobre instrução desse campo elétrico, em função desse campo eletromagnético, porque os seus vetores, né, de oxigênio e todas as moléculas que vivem em você gravitam no ambiente expressando você, né? Então isso aqui é sua informação sendo expressada como um átomo mesmo. Então ou como um ovo mesmo. Então é como se você fosse a gema e aqui fosse a clara, entende? Na interposição do ambiente. Então às vezes quando uma pessoa está perto de você e o seu campo mexe com dela, existe uma sensibilidade sendo escalada, uma aceleração de sensibilidade por conta desse eixo de atenções que é você, como no ovo aqui, ó. Como na clara, como um monte de claras juntos, viu? Então é você, ó. Pera aqui, ó. Aí, ó.
Não tem nenhum. Agora a gente vai colocar um. Aí esse é você, ó. Você é um ovo com uma clara no ambiente. Quando colocam mais um ovo, ó, vejam só, olha só. Vocês se repelem para poder manter seus estados sensitivos, né? Porque é isso aqui, ó. É esse gradiente de campo, entende? E quando você joga mais ovo, você você mexe nesse gradiente, porque você sufoca ele e você consente a regência de se reestabelecer nesse novo gradiente. Logo vai haver conformação, e essa conformação ela vai sendo pressionada conforme esses novos seres vão entrando no ambiente. E olha você, né? Depois de um tempo, as pessoas, para manter a clara, para manter a gema, que é você, tranquilo, o seu campo ele reage, né? Então o seu citoplasma nas células ele reage para manter os seus tecidos assim, né? Existe toda uma adaptação celular que faz isso. E vocês veem aqui, ó, a clara ela faz isso, né? Forma natural, né? É a harmonia, né? Isso. Bom, beleza. Se você quebra algo em você, você mexe no padrão desse campo. Logo, esse campo para nós significa esse tornado. Só que se você quebra alguma coisa em você, você meio que quebra esse tornado. Então, se você se movimenta, você desorienta esse tornado. E esse tornado, ele geralmente é o toque, sabe? O contato. Sabe esse contato do ovo que a gente falou? Esse contato de pessoas esse contato aqui representado pelas gemas, pelas claras, eles são contatos que interceptam esse tornado. Logo, a intercepção desse tornado leva o contato tornar o tornado. Não, caraca. Então, vamos porque bom, então vamos pegar aqui essa nossa modelo. Imagine então que ela é o tornado. Porém, quando ela é o tornado quando ela está nesse sentido aqui, ó, né? Porque o tornado para nós significa esse campo eletromagnético que lhe estaciona a sensibilidade, ou que decai a sua sensibilidade, a sua atividade. Então sua atividade interna é grande, mas ela decai para fora, como a gema e a clara, né? E aí, quando esse camarada aqui, ó, se propõe a tocar algo, ele distorna algo, né? Ele distorna o tornado que significa ele nessa projeção eletromagnética, e ele destoca. Então logo os toques que ele faz na matéria desviam o tornado. E aí ele controla esse tornado. Então é como se você tivesse misturando o suco
Como se você estivesse misturando o suco assim, ó. Vamos ver se a gente acha uma imagem boa. É como se você... Vamos pegar aqui. Vamos tentar achar aqui no YouTube. Vamos ver se isso aqui vai. Não, esse aqui não vai ser bom. Vamos ver aqui. Ó, então esse aqui é você, né? Olha. Que representa você no interior. Você é essa. Você é isso aqui, ó. Você é esse interior aqui. E isso aqui é a sua expressão, né? E aí, para você descontrolar o ambiente, né? Que você e o ambiente, você precisa de instrumentos, né? Ah, cara, não achou. Caraca. Será que esse aqui tem? Vamos ver aqui. Tem não, hein? Ah, caraca. Poxa vida. Não achei. Vamos ver aqui. Deixa aqui então. Mas aí é mais ou menos essa analogia, né? E aí o seu toque, ele fica sendo o desvio do tornado. Logo, quando você toca algo, você descontrola o tornado no sentido do seu toque. Coisas que tocam sem a ação motora mesmo, tocam por pressão do ar de fora que vai para dentro. Então, as narinas, a boca, os olhos, os ouvidos e a própria pele, assim, eles tocam em proporções que acabam se encontrando no arranjo de afinação de toque. Logo, você consente que você nessa integração está tornando, né? Está entornado. Porém, quando você quer desentornar algo, você precisa de se movimentar. E esse desentornar algo é fazer toques e desses toques, principalmente pelos arranjos musculares, desviar energias em função desses toques. Logo, você muda o padrão de tornado. Então, essa mudança de padrão no tornado coloca o tornado em uma outra solução até que ele consiga se tornar, entende? Tornar o que? Harmônico sobre essa outra dimensão, ou essa dimensão de toque de você com uma matéria. E é assim. Isso é o processo de recitação, né? A pessoa ela destoca até formar uma receita, né? Algo que desequilibra, né?
enfrenta, né, distorna. É mais ou menos assim. Bom, então isso são distribulações disteladoras ativas. Bom, as distribulações disteladoras ativas, elas são então coisas no ambiente. Então vão ser coisas no ambiente que distornam o entorno de nós. Mexendo com a nossa atividade. Bom, contra fonte de construção de desemprego de animada harmonização ativa. Imagine que você está empregado nesse tornado. E essa é a sua atividade, e é isso que lhe permite ser animado. Então, a fonte natural que revela você tem esse padrão de construção, né? E aí, quando você toca algo, né, você mexe com alguma coisa, você mexe nesse padrão que é você, né, que decorre em você. Logo muda sua harmonia. Essa mudança de harmonia faz contrações. Então, ó, a gente tem ejeções de contrações. E essas contrações, elas desarmam sua harmonia até que você consiga encontrar o padrão de se reharmonizar. Porque só armado você ameaça o ambiente, que ameaça a sua natureza, o seu estado de distribulações normais. Então a gente distribui ações no meio pensando nessas tribulações. Então a gente precisa dizer a elas que nós temos contrações superiores para superá-las, para desarmá-las, desarmar. Porque senão elas vão desarmar sua harmonia e o seu tornado ele vai te distornar. É mais ou menos nesse sentido. E aí as nossas organizações espelham os interiores de nós, né? Então todas as nossas organizações espelham os nossos interiores. Porque os nossos interiores nos dizem o estado melhor de nos harmonizar, certo? Então esse é o cuidado básico da saúde, o desespelhar do nosso interior. E eu sei que cada pessoa ela tem uma capacidade de pensar nesses padrões interiores, porque por N motivos, né?
por motivos financeiros, por motivos de educação familiar, isso e aquilo. Porém, a gente tem padrões e nomes para esses padrões, né? Por exemplo, a gente tem um quarto, e aí nesse quarto, o contraste que desorganiza esse quarto é a cama e uma estação de se preparar para a cama. Então a gente tem um protagonismo e um antiprotagonista. No banheiro a mesma coisa. A gente tem a pia e o vaso e o chuveiro. Um protagonista e um sempre quando um é protagonista, o outro é antagonista. E assim sucessivamente. Isso se chama harmonia de ambiente para encontrar as adequações de convivência, né? De desespelhamento dentro desses ambientes. Uma vez que aqui existem muitas colisões, né? Se a gente ficar colidindo muitas vezes, a gente vai sempre encontrar o jeito certo de colidir. Agora, se a gente não colidir do jeito certo, o ambiente ele está programado para nos dizer, né? Você está brigando com o quê? Está brigando com a cama ou está brigando com aquilo que te faz se preparar para a cama? E aí a gente organiza assim, né? Os desespelhos. Todo ambiente fechado entre quatro paredes tem as suas instruções de agionistas e antagonistas, né? Você vê vantagem nisso, mas enquanto você vê vantagem nisso, existe alguém que tá te perguntando, mas se você não veria vantagem em outra coisa, se você está só por isso, para medir o nível de concentração mesmo, que diz muita coisa sobre a atividade. E essa atividade ela distribui os lações, né? Que são lações, eles desestabilizam as suas reações. Então você tira a reação e você coloca um L, né? Uma parede, e dessa parede você cria um vetor constante para desapontar você nesses reflexos de parede. Logo você tem paredes, 4 paredes com mais harmonia, né? Você coloca a harmonia aqui, ó. Harmonia entre 4 paredes, 0 a 0, 0 0. Harmonia entre 4 paredes. Entende? Sua superfície de contato não vai bater, né? Porque você organiza o seu tornado e distorna o ambiente, né? Então, do que era um tornado, uma pressão alta, uma velocidade alta, um riscão passa a ser controlado, passa a ser rodas, passa a ser isso aqui. Não só rodas, mas rodas inteligentes, né? Rodas com freio. Não só rodas com freio, né? Mas rodas com freios automáticos. Então a gente está sempre buscando a automatização por obediência harmônica, coisa que os animais fazem muito bem. Por isso eles nos ensinam.
Então a gente precisa de entender todos os agonistas e todos os antagonistas, ou seja, aquilo que bebe a água na proporção certa e aquele que não, aquele que bebe mais do que precisa ou menos do que precisa, por conta de algum desturbilhamento, por conta da falta de harmonia, por conta da falta dessas imposições, por conta de lações, né? Por medo de lações faltarem, né? Medo da falta ou medo do excesso. Geralmente o que mais acontece nos casos são medos das faltas, né? E aí eles desteladores, né? São agentes desteladores, né? Que agem para antecipar o dester. São antecipadores dos dester reações. Já os controladores de distribuições, né? Distribulações, eles já consentem que vão ter reações. Então eles já se emparedaram. E dessa parede, o que eles ficam fazendo? Eles cuidam da harmonia, do zero dos dias, né? Que esse zero ele representa a mola, né? Quanto mais você amola, mais fricção você tem, mais garantia de harmonia você tem. Agora, quando você desamola, você faz assim, ó. É 1, é 2, você só fica contando. Entendeu? Aí aqui, eu tô perto da harmonia. Eu tô longe da harmonia. Eu não sei se eu tô harmônico ou não. Mas aí quando você chega no zero, você encontra harmonia. E quando você encontra harmonia, que é o estado da atividade mais boa, mais prazerosa, você só cresce em harmonia. Você pratica a expansão dentro dos seus limites de atividade, né? E aí isso é a contração de K, olha. Você tem o K e aí você descontrai o K buscando uma constante, um Kzão. Olha só, o Kzão. Olha só, o Kzão. Entendeu? E aí você acaba encontrando Kzão. E aí nesse Kzão a gente então tem que a casa ela tá para com a harmonia dos seres, né? Do ser ou dos seres que os veste. Só que dentro desse conjunto harmônico, né, que a gente tem a constante que a gente falou, constante, aqui é o I constante, né? I constante. A gente tem a expansão da casa, que representa para nós a clara. E a clara é a luz de fora, né? É a energia de fora sendo acumulada. Então a gente tem a gema e dentro dessa gema a gente tem várias organizações. Então olha, existe a prática de harmonia aqui, 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 os zeros que vão encontrar aqui. E em todos esses ambientes existem as placas de harmonia. E essas placas de harmonia são ditadas pelo ambiente de fora, né? São contrações do ambiente de fora, porque fora são os riscos, tem os riscos, né, de fora e aí existe um movimento que
que ocorre natural dessa quadra, né? E aí esse movimento ele busca dentro das constantes fazer a sua contentação, né? E aí você encontra o eixo ou a gema e descontenta em movimento. Só que esse movimento é estacionário, porque esse movimento ele presta as contas com um relógio, o relógio de satisfação. Então, se você encontrou a harmonia e aí praticar a harmonia, o seu relógio de satisfação vai contar com as harmonias a partir do tempo. E aí você vai desamolar constante, né? Vai fazer constante esse desamolar. Amolar é o melhor que tem, né? Você casar e amolar, casão e amolar, olha só. É o melhor que tem, mas tem gente que diz que não. E aí a gente tem que analisar esses nãos por conta dos riscos, né? Que dizem travessão as pessoas, no sentido de fome, né? No sentido de curiosidade. Então, ó, pontos de colisão contratada nas instalações sistêmicas de mudanças de contrastes de instantes atendidos. Qualquer ambiente que você muda nessa planta aqui, ó, você sai desse para esse, existe uma mudança de contraste. Por quê? Por causa do mudança de contrastes pelos referentes reais. E esses referenciais são os agonistas e os antagonistas. Depende do nome de prestar contas na integralização do meio ambiente. Então você tem um quarto. O quarto, a atmosfera do quarto, ela desemprega o dono e a informação, né, da antagonista na cama e da agonista a cama e do antagonista as outras coisas, né? E aí o volume, ele diz muita coisa, né? O volume de preenchimento diz muita coisa. Por exemplo, quanto maior o volume, maior a tensão. Quanto menor o volume, menor a tensão. Logo, essa brincadeira aqui, ó, funciona. Siga o mestre. Todo ambiente ele tem as suas proporções de atenção, né? E elas são os mestres que dizem aos donos regência. Logo, a cama, ela é mestre, ela é a mestrada do dono do quarto. Logo, ela desintercepta esse dono buscando frações de localização harmônica, né? Por até mesmo volume, né? E esse volume desproporciona essa pessoa. Então, ela precisa seguir sua relação com esses materiais bem, para poder desmaterializar bem o controle desses tornados. Uma vez que ela passa 8 horas no contato com a cama, ela destorna bastante a cama, ela desentorna a cama, buscando o aprimoramento dessas organizações de espelho, né? E isso
é protesto do homem contra sua própria natureza, buscando controle do seu tornado, pois ele admite, né, tornar as coisas que ele faz relação. Então, aos túbulos, Sony Hit mando capital desarmonizar o arco das visualizações triagonais. Visualizações triagonais. Toda vez que você olha, o seu olho é expansivo, né? Você tem dois olhos, só que eles destriangularizam para poder, dessa destriangularização, olhar. Entende? Então aqui é o que ele vê. Porém o ambiente ele é assim, ó. Então ele só vê uma parte, aqui ele não vê e aqui ele vê. Do que ele vê, ele tenta completar o que ele não vê, pensando no comprimento semelhante do que ele vê. Logo, o cego consegue ver a partir desse complemento aqui, ó. Entende? E isso é a visão, né? Sua visão é isso, né? Sua visão é isso aqui, ó. Você vê isso aqui a partir dessa condicional aqui, ó. E aí você estende o V. E sempre nesse V você tem o meio do V, que vê muito mais claro, muito mais nítido. Então aqui é onde você aponta que sai mais visão. E aqui sai menos visão. Só que como a gente tem um triângulo, né? Esse triângulo, ele desmonta o que você não vê só pelas leis das harmonias. Então, fica fácil suavizir por conta desse complemento. E aí, esse complemento em ambientes, eles são conhecidos desses senos, dessas tangentes, né? E aí, quanto mais a pessoa passa tempo nesse ambiente, mais ela consegue desenvolver o complemento desse ambiente. Logo, ela consegue padrões de harmonização e organização dessa harmonização muito mais identitários. Isso é o cara casar e armar-se nessa casa, a sua mente, para poder desmentir aquilo que não vê como se vesse, né? E aí a gente tem a operação nessa mente a gente tem os túbulos, né? Esses túbulos da mente são os percussores desses espelhos de energia, porque cada área ela tem uma percussão diferente. Assim, o cérebro ele desorganiza dentro dos visores essas percussões para poder definir melhor a arquitetura de laboriação rítmica para poder fazer os percussos. Então é como se ele fizesse assim, ó. Quanto mais ele passa no ambiente, mais ele conhece o labirinto de estar nesses ambientes. Logo ele preenche e passa nesses ambientes com muito mais facilidade. Isso é desarmar por visualizações, né? Das visualizações triagonais.
Então a gente tem a pia e o fogão, né? E aqui a gente tem um arco, né? Um arco. Televisão e sofá. A gente tem outro arco. E aí, contra esse arco, existe o outro ambiente. Então a gente tem a hora, né? A hora. E aí esses vetores de hora triangulando. Banheiro e ocupação. E banheiro, ocupação e chuveiro. E aí, isso tudo, todas essas horas aqui, representa a nossa atenção. Nosso vetor de atenção. Só que não só isso, né? As descargas que a gente vai fazer ou vai conter, né? As descargas de energia, né? Porque se a gente pegar o ar e fizer assim, né? Trazer o ar para cá, subir o ar aqui, ó, e descer o ar aqui, a gente tem o flash. E o flash, ele diz, limita, ou ele diz, relaxa os vasos por conta do tempo, né, da temperatura. Então, ou seja, ele consegue movimentar melhor porque ele conhece a harmonia de forma muito grande, que ele consegue enxergar padrões de diferenciação só nos ouvidos, né? Ou na pele. Isso é muito grande. A harmonia dos armados ameaçando. Então, esse slide ele fala para nós de quando a gente for visitar alguém, né? Todas essas pessoas que a gente vai visitar, elas estão armadas em suas residências, no sentido de conhecerem, né? Resistirem à residência. Se a gente faz alguma coisa, elas devem ter feito várias vezes alguma coisa errada ou alguma coisa certa. Então elas conseguem pontuar a gente e a nossa harmonia, e até mesmo soprar a gente ou nos levar a realizar melhores harmonias. Então isso é a harmonia dos armados. E elas ameaçam a gente nesse sentido, né? No sentido de falar com a gente sobre o ambiente, né? Ou sobre esse instrumento que é o ambiente, as desarmonias que a gente está causando no ambiente harmônico. E isso precisa ser prestado muita atenção, porque isso desequilibra a manutenção e o estabelecimento deles, né? Desses donos de ambiente. Então a frequência, ou seja, o frequentar a partir dos espelhos da mente, frequente, o freguês, né? Frequência do eco que faz no ambiente, o freguês, né? Aquele que volta sempre, paga sempre. Tudo isso gera alta sensibilidade. Tem uma alta sensibilidade. E sensibilidade é o distriangular, né? Alta sensibilidade é isso, ó. Você tem isso para um ambiente fechado, né? E aí é isso aqui, ó. Sensibilidade é você ter isso, mas ter certeza de que isso aqui você conhece, isso aqui você conhece. E aí a gente vira o chapéuzinho do Papai Noel. O Papai Noel é esse camarada, né? É o camarada tão obediente que aumentou tanta sensibilidade que ele vê a barba, ele vê o chapéu e vê a barba, né? Tipo assim, ninguém consegue ver, mas ele consegue porque
ele vive muito obediente ao ambiente. Vocês conseguem entender essa analogia? Tá meio difícil, né? E olha só o tornado, né? Olha o tornado. Vamos pegar o Papai Noel aqui para prestigiar. Já que Papai Noel. Esse camarada aqui é um camarada muito obediente. E aí, tudo que ele vê, ele consegue, no ambiente que ele está, né? No Natal, no ambiente, ele é o camarada que consegue ver a quadra toda, né? É o juiz. Ele representa o Deus do lar, da harmonia. Porque ele faz esse triangulamento, né? O triangulamento ele é o seguinte: você tem a pessoa e ela consegue, nesse encontro de olhos, né, ver um limite de visão, né? E nesse limite ele tem as suas atenções de meio, né? Só que a sensibilidade desse cara que vê e vive nesse ambiente consegue ver o que está além, né? E nisso que está além, ele faz assim, ó. Espera aqui, né? Vamos ver aqui. Vai fazer assim, ó. Ó o que está atrás dele, ó. O que vai fazer? Ele vai ver também, porque ele tem uma razão muito sensível. E olha aqui, ó, a antena do Papai Noel, muito sensível, que aquilo que ele não vê, ele complementa, porque ele vê o ambiente e ele vê a partir do ambiente. Então, Noel, o que vê a partir da atmosfera ambiente. O que vê a partir do ambiente, porque ele conhece muito a partitura do ambiente. Consegue entender? Esse é o seu Noel. Então existe essa referenciada adaptação que é ingressa, né? Logo, seguir o mestre é seguir o Noel, é seguir a segurança. As interjeições que constroem boas coroas de engrenar imagens na teleguiada arco de difratação colinérgica. Que é como se tivesse uma certeza, né? Certeza, eu vou pôr aqui, ó, engrenagem. Certeza de que o complemento está lá, né? Como a residência ela se torna uma engrenagem, né? Porque existem vários vetorzinhos aqui, ó, nesses pontos de contato. Aonde não tem contato é aonde os donos passam, né? Se você entrar no quarto de alguém, você só vai poder andar ao redor ou sentar nos cantos, assim, ó, tal. Geralmente tem essas questões, né? E agora tem essa questão aqui, ó, do abatedor de banda associativa. Abatedor é aquele cara que ele sacrifica, né? Sacrifica. E a banda é a atividade. Banda é isso aqui, ó, né? A banda é a sua banda é essa aqui, ó. É a sua clara, geralmente, né? Essa é a sua banda. Então, o abatedor de banda associativa,
é aquele que consegue matematicamente fazer conjuntos. E aí nesses conjuntos fazer melhores relações lógicas nas interjeições desses conjuntos. E aí esses conjuntos são isso aqui, ó. Aos conjuntos. Entendem? Conjuntos de células, conjuntos de palavras no percurso do pensamento, conjunto de associações de valores. Então, bandas são associações de valores, são conjuntos. E para você abater banda, você tem que quebrar conjuntos, né? Mudar o conjunto, mudar a associação de valores. Então a gente está falando de associação de valores harmônicos. Então, se existe harmonia regente, você só vai abater a banda de valor regente desregendo, né? E existem duas maneiras de reger. Você concorre com a harmonia, buscando superar o padrão a partir da sua interpolarização, ou você apenas desassocia. E aí você abate a banda, né? E desassociar é seguir o mestre, né? Tudo isso é seguir o mestre. E o mestre geralmente é o agonista. É o agonista na referência da atividade. E aí, tudo isso desenvolve gentes. Eu não falei no começo do vídeo que as pessoas são como tornados porque elas desexpressam seus campos. E esses campos dentro de ambientes fazem tornados nas pessoas por conta das sensibilidades harmônicas, né? Tornado, ele é harmônico. Ele cintila a harmonia. Você entende? Só que a harmonia num gradiente de ambiente. Esse tornado ele acontece no corpo para o corpo sentir o próprio corpo no ambiente. Ou fazer interjeições de sentidos, né? E é isso que permite o corpo fazer suas descargas e encarregar das cargas que lhe fazem interpolarização nesse campo. Logo, esse campo é o plasma, é o ectoplasma, né? É como se fosse a clara do ovo, né? Da célula e tal. E aí, quando o desenvolvente, ele se refere às adaptações que essas gentes, né, que essas pessoas desenvolveram nas harmonias dos ambientes, como foi destacado, né? E aí, desses desenvolventes, né, existem as imagens que são desconstruídas das dores que te envolve, né, conhecendo essas pessoas, né? Então cada pessoa ela passa a ganhar uma nota. A pessoa ganha notação. Então a gente começa a notar essa pessoa e aí essa notação ela ganha valores de associação material.
E isso acaba virando esporte, né? Olha só pra você ver. E aí, esse exportar valor material para as pessoas é arriscado porque existem interponentes editores de valores exportados. E aí, quando essas pessoas elas se tornam fregueses ou constantes, elas mesmas vão se tornar esses editores. E aí o risco dessas pessoas nesses tornados buscando se tornarem editores para nós tá em nós causar nessas pessoas o que a gente chama de desexpectativa ou dificultação do valor que procura arrecadar em nós na desmaterialização notável. Então existem esses riscos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado porque são como os juízes, né? Juízes, eles podem nos tirar da nossa jogada, né? Do nosso jogo. Procura arrecadar em nós na desmaterialização notável, né? E aí isso arteriolar desesfera, né? Desesfera arteriolares. Por quê? Porque são essas que a partir de combustões empresárias, o sangue despontua sobre regência harmônica a armação material que está para com o usuário, né? Então aí essa associação ela consegue falar assim, ó, lá é igual a sol. Lá é igual a sol. Então todo lá é sol. Entendeu? E aí quando você vê lá, você vai ver sol. Por conta da mistura, por conta do tornado, por conta da regência de sintética, nota de adequação harmônica na instituição adaptada na materialização dos reagentes que contatam tornos em nós. Doideira, né? Eu tô sentindo que aqui o vídeo não tá bem organizado, mas tem um comprimento aqui que é bacana. Eu vou até vou até mudar esse slide aqui. E aí de comprimentos elegantes regenciados pelas placas de harmonizarte da associação imune, você meio que
comprimidor, né? E comprimidor pontua você. Então você acaba ganhando interjeições nesse campo de se auto-sentir pela desarmonização de um percurso, de um percursor que está nesse campo. A desarmonização é você quebrar a gema, né? A gema ela tá íntegra, mas nesse percurso aqui, se você estourar uma gema, né, dentro do tecido que envolve ela, você vai desassociar ela nessas associações. Logo, essa percussão desassociada vai mudar a configuração regente, vai mudar a desavisação de si mesmo no meio e vai fazer misturas nesses tornados. Logo, se essa mistura consentir, vai haver um controle desse tornado, que é você se tornando Lá Sol, né? Você é Lá, você vai ficar Sol. Se você entende, e isso é como se fosse comprimidos, né? Comprimidos de cumpridos, não. Cumpridos compromissos omissos de comprimido de tomadas das harmônicas formas de se sentir bem. Então, comprimidos, compromissos de comprimir, de comprimidos, compromissos de compras de associação regente das harmonias que disparam a si mesmo no autocontrole de tomadas. Vamos melhorar isso aqui. De tomadas das harmônicas das relações que constituem sua constante habitar de habilidade em ser você, ou seja, vencer você. E isso é forma de se sentir bem, né? Você informar a você mesmo que se sente bem. Isso é vencer você, né? Porque você tá todo o tempo tentando te dizer que não tá bem. Porque você sempre quer mais, né? Então, isso é uma forma de praticar se sentir bem. Porque a maioria das coisas é mentira, né? É desexpressão da mente em ira, que desafirma a partir da ira um descomplexo de adequação celular. E aí isso lhe prejudica no estresse metabólico que as suas células confirmam nas estabilidades de fazerem conjuntos e adaptarem nesses conjuntos
como a gente vê aqui na matemática sobre as interseções de adaptações expressivas nesses conjuntos. Entendem? Então, não tem segredo, né? O segredo é desmentirar a ira e consentir a mente na estabilidade em busca da harmonia que desespelha a mente os compromissos de associação que desregerem o estado. E qual que é o estado? O estado da harmonia. As distribuições que dizem ter ela dores nos lados e estarem ativos sobre essa instituição. E aí você vai se perguntar: por que, cara? Por quê? E eu vou falar assim, ó, porque essas instituições de esteladores, ela é um meio, você entende? Ela é um meio, assim como para os animais, o meio ambiente, os desinterpolarem, né, nos seus campos, de sentirem ser prestigiados por serem da forma que o são, né, animais, filhos de animais como eles, vestidos por toda essa natureza e nessa constante animosidade, brigando contra os riscos que desassociam eles de se conhecerem e se sentirem ser prestigiados por isso. E aí existem os movimentos acelerados e os retardados frente a essas ejeções do alto ser. Algumas são consentidas, algumas são adaptadas e algumas são arranjadas por movimentos harmônicos de integralização. É assim, essa é a composição, e essa é uma forma de enxergar, porque as órbitas, né, da atmosfera, os gases, eles a todo momento estão nos preenchendo. Porém, em ambientes fechados, a gente tem um controle melhor. E se envolver com esse ambiente é se misturar a ele para poder lhe controlar da forma que mais ele vai permitir o controle e vai menos desarriscar a gente na nossa animosidade, né? No nosso estado de animal mesmo. Uma vez que a gente organizou dentro das sociedades competições para poder desassociar esses animais e controlá-los, a gente vestibulou especializações acadêmicas para poder construir esses entendimentos sobre um conceito que desintegra a gente num valor muito grande, né? Porque esses são os verdadeiros professores.
É consultando a eles que a gente consegue domar a nós mesmos, né? Nesse protesto diário. Então, é mais ou menos isso. Essa é a forma de ver as interjeições dos nossos padrões de autorreconhecimento. Então, se você associar a partir desse padrão, você vai conseguir buscar organizações de ritmos desses conjuntos, organismos, e esses organismos, esses conjuntos de sobreviventes, eles conseguem nos dizer a mecânica das soluções que a gente precisa treinar para nos estabelecer no ritmo das nossas partes orgânicas, né? Nossas células. Porque eu mostrei para vocês que as células nos expressam em interiores a tesselação delas, que fazem organizações estruturais. E essas organizações estruturais, elas são desenvolvidas para o meio ambiente, para conseguirem se equilibrar o meio ambiente. E ao mesmo tempo que nós fazemos isso, os animais fazem isso, né? Só que eles têm formas diferentes. E eles suportam o ambiente em densidades, em graus diferentes. A célula em processo de adaptação, né, sofrendo várias oxidações e intempestades, né, entornados, né, ela no entorno de si mesma, né, na entornação, ela meio que começa a desassociar das outras. E aí essa desassociação das outras gera pouca habilidade de adesão, superfície de adesão, isso e aquilo. Porém, existem as adaptações que elas consentem para poder manterem sua especialização nessas mudanças, né, de expressão. E isso tudo é recombinação da harmonia interior. O tornado, ele vai continuar tornando, né? Porém, todas essas mudanças, elas dizem conselhos para poder esse tornado, ou esse campo elétrico, né, conterem com mais resolução o feedback de algumas linhas nessas tabelas de qualificar a si mesmo na regência dessa expressão dos nossos movimentos internos, fazendo o que a gente chama de campo, né? O campo de nós, de nos arriscar sobre aceleração. Eu acho que é isso o vídeo de hoje. Eu tenho noção de que eu não expliquei bem o que eu queria explicar, mas que fique armazenado o consentimento dessas analogias, porque elas facilitam o aguçamento para esse processo, né? Esse processamento de procedimentos que existem em nós. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo então. Fui!